Então eu vou chamar aqui à frente o pastor Alan. Farei uma oração pela vida do nosso irmão e pelas nossas vidas para esse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Agradecemos a Ti e engrandecemos o Teu nome. Até aqui o Senhor tem se apresentado a nós, ó Pai, pela palavra que é santa, ó Pai, pela palavra que vem ao encontro das nossas vidas. E mais esse momento do culto em que receberemos a palavra agora pregada, que o Senhor abençoe a vida do Teu servo, pastor Alan, para que ele possa pregar conforme a iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para as nossas vidas e que os nossos corações estejam abertos, receptíveis a essa palavra, para que ela faça morada em nossos corações, para que ela, uma vez plantada, venha florescer e frutificar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Som. Irmãos, boa noite, graça e paz. Quem está feliz por conta que o frio chegou? Muita gente feliz, né? Também tem gente que não está muito feliz. Mas o frio é muito bom, é bênção do Senhor também. Não é? Porque a gente pode comer melhor, pode comer aquela sopa que a gente tanto quer nos dias que faz calor, não é? Pode se esquentar bem quando a gente vai dormir, quando a gente sai também. Então, o frio é bênção do Senhor. Bênção, bênção, bênção. Queridos, nós iniciamos há 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, uma nova série de estudos que vai ser projetada logo em breve aí para vocês. Só alguns instantes. Isso. Com o seguinte tema, fora do jardim. E nós temos como base a reflexão baseada no texto de Gênesis, capítulo de número 3. E hoje nós avançamos um pouco mais, e o tema que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: juízo e redenção fora do jardim. Juízo e redenção fora do jardim. E por que isso é importante? Porque nós precisamos nos lembrar que Gênesis 3 narra o início de toda a consequência do ser humano criado por Deus, o homem, e a mulher também, com aquele desejo maligno que nasce no coração deles, que é, de primeiro momento, uma consequência daquilo que a serpente os disse, que eles poderiam ser iguais a Deus comendo desse fruto, mas é também uma amostra daquilo que Deus derrama sobre graça, mesmo diante do pecado. E nós podemos perceber que a graça, ela não nasce simplesmente no Novo Testamento, quando ela é mais enfatizada. Nós vemos que a graça de Deus nasce na eternidade. E mesmo diante do pecado de Adão e Eva, mesmo diante dos nossos pecados, a graça já se antecipa, muitas vezes, para nos dar luz. Deus não solta das nossas mãos quando nós pecamos. Ele não age assim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele nos prometeu uma vida vindoura, Ele há de caminhar conosco até o fim dos nossos dias nesse mundo. E nós estaremos com Ele na eternidade. E por que isso é importante de lembrarmos? Porque muitas vezes, e infelizmente, nós tentamos seguir as nossas vidas como se o pecado fosse apenas um pequeno erro. Muitas vezes, meus irmãos, nós tentamos seguir as nossas vidas acreditando que o pecado é apenas um pequeno tropeço que nós praticamos e que, provavelmente, dá para seguir a vida tropeçando em outros pecados, como que agindo e pensando que o pecado também é uma fraqueza comum, ou que o pecado é uma escolha mal pensada, e que dá para a gente seguir as nossas vidas sem consequência. Por quê? Porque muitas vezes o fato de pedirmos perdão a Deus, nós nos esquecemos que apesar
e graças a Deus porque Ele nos perdoa, apesar do nosso pedido de perdão, nós sofreremos as consequências. Quando Deus nos perdoa, Ele está jogando isso no mar do esquecimento. Mas isso não significa que nós não teremos consequências pelos nossos atos. Deus nos perdoa, e isso é graça, é favor imerecido do Senhor. Mas nós precisamos nos lembrar constantemente que apesar dessa graça derramada em favor de nós, pelos pequenos ou grandes pecados, e eu me lembro da minha mãe dizendo que não há pecadinho, pecado e pecadão, o pecado é um só. E o pecado não é só o mal do século, o pecado é aquele que nos trouxe a morte. E esse pecado, ele é o mal de todo o século. E nós precisamos caminhar entendendo que, apesar do perdão de Deus, haverá consequências. E nós nos esquecemos que, embora Deus nos perdoe, ainda assim, todos nós vamos colher os frutos. Todos nós. Todos nós. E é por isso que eu convido você para que abra a sua Bíblia comigo, em Gênesis 3, 14 e 24. Gênesis 3, nós iremos ler do versículo 14 ao 24. Deixa eu ver se vai passar aqui. Isso. Vamos lá. O texto nos diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Como dor, você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela sustento durante todos os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra do qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, texto do Senhor. O texto de Gênesis 3, dos versículos 14 ao 24, nos lembra que o pecado, por mais que ele seja pequeno demais, ele nunca será irrelevante aos olhos de Deus. Não há para Deus pecado, pecadinho e pecadão. Por mais menor que esse pecado seja, ele será e terá sua consequência diante dos olhos de Deus. E o pecado, meus irmãos, ele continua, diante desse texto, nos deixando marcas históricas durante todas as nossas vidas. E diante disso, eu quero compartilhar com você 3 verdades que darão o norte para o nosso entendimento diante dessa palavra de Deus. E o primeiro ponto, a primeira verdade é que Deus julga o inimigo e anuncia a vitória da graça. Deus julga o inimigo e anuncia a vitória da graça. Por quê? A primeira palavra de juízo em Gênesis 3, 14 e 24
não é dirigida agora à mulher e também não é dirigida ao homem. Se você voltar a alguns versículos anteriores, você pode ali encontrar Deus conversando com Adão e Eva, chamando um a cada momento, em particular, para descrever ou tentar entender o que eles haviam feito. Mas agora Deus não se dirige ao homem e não mais à mulher. Deus se dirige à serpente. Isso aqui é super importante, e isso é significativo por quê? Deus havia perguntado ao homem, lembre-se, onde estás? E depois Deus perguntou à mulher, que é isso que você fizeste? O que é isso que você fez? Mas quando Deus, então, ele vai e se dirige à serpente, ele não faz nenhum tipo de pergunta. Porque Deus sabe quem está por detrás daquele animal, que aqui é figurado pela serpente. Ele não faz pergunta, ele não traz aqui questionamentos, ele traz sentença. E ele não abre para a serpente espaço para defesa, nem para explicação e para nenhum tipo de negociação. Por quê? Porque a serpente aqui, nesse exato momento, ela é imediatamente sentenciada. Deus não dá lugar à voz da serpente. Ele não quer questioná-la. E aí o Senhor diz no versículo de número 14, por causa do que você fez, ele já está sentenciando. Por causa do que você fez, você é o quê? Maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Isso aqui a gente precisa separar no presente momento. Porque há duas figuras aqui. A serpente como animal que rasteja, que nós vemos nos bosques, e que esse dia apareceu lá no condomínio onde eu moro. Era uma jiboia, mas ela apareceu. E caiu do lado do meu carro, onde eu estava há 5 minutos atrás. Deus se dirige ao animal, mas ele também se dirige àquele que é figurado, que está por detrás do animal. E nós bem sabemos quem é Satanás. E é legal aqui, é interessante, porque a serpente, o animal, ela é colocada debaixo de humilhação. Por quê? Porque rastejar sobre o ventre e comer do pó, para a serpente, para o animal, é sinal de derrota. É sinal de derrota, é rebaixamento, traz vergonha para o animal que, como Deus bem disse no começo, era o animal mais astuto dentre todos os animais. Portanto, comer do pó aqui, nesse exato momento, traz esse sinal de humilhação. Embora você seja o animal mais astuto, você colherá das suas consequências, dos seus atos. Mas o juízo de Deus, ele também vai além, como eu disse para vocês, da humilhação à serpente. Deus anuncia então guerra agora contra quem? Contra aquele que induziu a serpente a dizer coisas que não eram do coração de Deus. Essa figura, nesse caso aqui, é Satanás. Quando ele diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a ação de Deus, ou a graça de Deus, ela começa aqui nesse exato momento. Porque ela não nasce do ser humano de se voltar para Deus, mas nasce aqui nesse primeiro momento da ação soberana de trazer o ser humano, que até então era escravo, porque ela entendeu e compreendeu e quis fazer a vontade da serpente, mas agora Deus está dizendo para a serpente e para a posteridade da raça humana. E quando Deus diz assim, porém inimizade. O que Deus quer dizer quando Ele diz para a serpente, porém inimizade? Ele nos mostra que é Ele mesmo quem vai criar essa barreira, esse muro, essa separação entre nós, os seus filhos, e o mal. Deus governa todas as coisas e o mal não tem governança, ele tem uma barreira. E quem coloca essa barreira, inicialmente, é o próprio Deus, é Ele quem faz essa separação. Porque se Deus não nos freasse, será que nós estaríamos aqui hoje? Ouvindo da palavra dEle?
Se Deus não colocasse rédeas em nosso coração, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, será que nós nos alegraríamos nessa presença que é tão gloriosa, e mesmo vivendo debaixo de tanto sofrimento? Se Deus não colocasse essa barreira, se Deus não nos cobrisse com o Espírito Santo, nós jamais alcançaríamos essa graça. Porque a nossa escolha, como nós bem sabemos, e o nosso coração, e a Bíblia nos diz que ele é tendencioso para as coisas do mal, nós já estaríamos condenados a passarmos toda a eternidade no inferno. E mesmo assim, Deus continuaria justo. Deus continuaria soberano. E é Deus então quem coloca no coração humano uma nova posição contra esse pecado. É Deus quem coloca essa oposição contra a mentira e também contra o domínio do mal. E aqui, meus irmãos, nós temos a primeira promessa do Evangelho, quando o texto nos diz: esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E nós bem sabemos que essa promessa, em Gênesis 3,15, aponta para quem? Para Cristo. Por quê? Porque na cruz Jesus parece ferido, humilhado, ele parece alguém que foi derrotado. O calcanhar de Cristo é ferido por conta do quê? Por conta da sua morte. Mas a cabeça da serpente, ela é esmagada. E Deus então obtém vitória sobre a morte, quando essa morte é revelada na ressurreição de Cristo Jesus. A serpente feriu o calcanhar de Cristo, levando ele à morte, mas ele venceu. Ele pisou na cabeça da serpente quando ele ressuscitou. E esse texto nos mostra que o Evangelho, ele não nasce apenas quando essa mensagem é anunciada pelos discípulos de Cristo Jesus. O Evangelho nasce aqui. E Cristo, meus irmãos, ele não vence tudo isso, todos os pecados, fugindo da cruz. Ele não vence tudo isso fugindo, mas ele vence tudo isso passando por todas as tristezas, as dificuldades do nosso tempo. E é por isso então que Gênesis 3,15 nos ensina que o juízo de Deus contra o pecado já vem acompanhado de uma promessa. Embora ele anuncie que haverá um momento em que eles sofrerão, mas ele também anuncia redenção. Ele anuncia restauração. E isso nos deixa entender que Deus não deixa a história humana entregue nas mãos da serpente. Antes que Adão e Eva saiam do jardim, Deus já anuncia que o mal nunca terá a última palavra em nossas vidas. Deus está anunciando aqui que, embora nós colhemos desses frutos herdados dos nossos pais, a promessa de Deus é que ela é eficaz porque ela nos envia um restaurador. E esse restaurador é Cristo Jesus. Portanto, o mal que hoje habita em nós e o pecado que muitas vezes nós carregamos, ele já foi vencido por Cristo Jesus na cruz. Portanto, nós não precisamos ou não podemos ficar presos nessa antiga realidade. Nesse mundo de medo, nós precisamos avançar. E aqui eu quero deixar uma aplicação para o seu coração. Por quê, meus irmãos? Muitos dos nossos problemas começam quando deixamos de tratar o pecado como inimigo. Nós precisamos tratar o pecado como aquele ladrão que tenta entrar na sua casa à noite e levar tudo o que você conquistou, levar os seus filhos, o seu cônjuge, a ponto de você fazer o quê? Em legítima defesa? Matá-lo. Essa que é a figura do pecado. Nós não podemos continuar carregando o pecado como algo de estimação, como filhos queridos, que nós não podemos nos desvencilhar. O pecado é esse assassino que entra dentro da sua casa, que rouba o seu futuro, que bagunça o seu passado. O pecado é esse que tira o seu cônjuge, tira os seus filhos. E qual que é a reação sua diante de tudo isso? Se entrasse um ladrão dentro da sua casa, em legítima defesa você mataria.
É isso que Deus está mostrando para a gente aqui. Não dá para a gente continuar carregando e abraçando as nossas mazelas e dizendo assim: bom Deus, tudo que eu fiz agora e todas as minhas consequências é culpa do pecado. Todas as minhas transgressões é culpa do pecado. Portanto, Deus, é o pecado. Eu não fiz nada. Não dá. Não dá. O pecado é esse assassino. Portanto, nós devemos matá-lo interiormente. Não dá para a gente andar de mãos dadas. Não dá para a gente prosseguir com alguém ou com alguma coisa que está nos distanciando de Deus. E é isso que o pecado faz. Quem que é a primazia para a sua vida? Não é Deus? Não é Cristo Jesus? E quando esse mal bate à sua porta e tenta te distanciar desse Deus, que é justo, que é poderoso, tenta minar a sua espiritualidade, o que você faz? Mate o pecado. Com o pecado, meus irmãos, não tem negociação. Com o pecado não dá para abrir a porta e dizer assim para ele: entre e vamos conversar. Não dá. Não dá para dizer isso para ele, é porta fechada, porta na cara, aqui você não entra. Assim que devemos prosseguir. Os nossos pecados ainda continuam tentando dividir famílias, esfriar a oração, enfraquecer a comunhão. É consequência do pecado. O pecado continua tentando alimentar ressentimentos, normalizar aqueles pecados que são escondidos e fazer o povo de Deus, muitas vezes, duvidar da bondade de Deus. É isso que o pecado faz. Portanto, não dá para a gente negociar. Não dá para a gente abrir espaço. Não dá, meus irmãos. Mas Deus pôs inimizade entre o seu povo e a serpente. Lembre-se disso. Há inimizade entre o povo de Deus e a serpente. Há inimizade entre o povo de Deus e a maldade e o pecado. Por isso nós não podemos fazer amizade com aquilo que Cristo veio vencer. Se Cristo venceu o pecado, por que nós estamos tentando negociar? Por que nós estamos deixando ele passar e muitas vezes passando pano sobre ele? Porque nós não queremos ferir o outro. Porque nós não queremos transgredir ou deixar as pessoas pensando coisas sobre nós. Não dá, não dá. A igreja precisa voltar a vigiar, confessar os seus pecados, resistir às mentiras que são do maligno e lembrar que a vitória sobre esse pecado está em Cristo Jesus. Portanto, não dá para abrir a guarda e dizer para o pecado: venha que eu vou te vencer. Não dá. Nós só podemos vencer esse pecado com o poder de Cristo. Foi Ele quem venceu o pecado. E nós venceremos porque Ele nos dará graça constantemente para que a gente possa vencer todo esse mal. Mas o juízo de Deus não para aqui na serpente. Ele vai alcançar também o homem, a mulher, mostrando então que a queda não afetou apenas a vida espiritual, mas toda a existência humana. Olha ao seu redor. Não há um descompasso em tudo aquilo que nós vivemos hoje? E é isso que nós então vemos no segundo ponto, que é: Deus julga a humanidade, mas preserva a vida. Deus julga a humanidade, mas preserva a vida. Gênesis 3, 16 ao 20. Depois então de julgar a serpente e de dar um destino final e a vitória de Cristo sobre esse mal, Deus se dirige à mulher e ao homem. E nesse momento fica claro que o pecado não ficou preso ao instante da desobediência. Como eu bem disse no começo, o pecado tem as suas consequências. Há perdão, mas também há consequência. A queda então atinge toda a raça humana. Toda a raça humana. E o pecado, ele não apenas afeta o DNA e consequentemente aqueles que foram gerados após Adão e Eva, mas as suas consequências se espalham também pelos nossos relacionamentos. A consequência do pecado, ela é encontrada dentro da família, ela é encontrada dentro do casamento, ela é encontrada através do trabalho, ela se espalha pelo corpo, pela criação, até o ponto que esse pecado nos leva à morte. E a mulher, Deus anuncia dor.
Essa é a consequência. Dor na maternidade. E também tensão sobre o casamento, porque agora quem vai governá-la é o homem. Então aquilo que deveria ser dividido ou vivido com alegria e harmonia, agora também é marcado por dor. É marcado por sofrimento. Depois Deus vai ao homem, depois de dar o veredito à mulher. Ele vai ao homem e ele diz assim: a terra será amaldiçoada por causa de você. Não por causa da serpente em quem você colocou a culpa também, e a sua mulher também. A terra será maldita por conta de você. Só que isso nos leva a lembrar que o trabalho em si não é maldição. Por que o trabalho não é maldição, pastor? Porque se você voltar, capítulo 1, capítulo 2, Adão teve um destino quando Deus o criou. E qual era o destino de Adão? Governar o jardim, trabalhar no jardim. Foi Deus quem instituiu o trabalho. Nós podemos ver isso quando Deus designa o homem para o trabalho, para governar o jardim, governar a sua esposa, trabalhar a terra. Mas agora ele colhe consequências disso tudo. E o problema é que depois do pecado, o trabalho que então passa a ser realizado por esse homem, ele passa a ser realizado não mais naquele mundo, mas no mundo quebrado. E é por isso então que, infelizmente, surge fadiga, surge suor, surge espinhos, desgaste e muitas vezes frustração. É por conta do pecado. E o homem continuará trabalhando, mas a terra, olha só, resistirá a esse homem. Como se tivesse um oponente em frente ao homem. Ele plantará, mas encontrará espinhos. Que difícil. Ele buscará sustento, mas com esforço que por muitas vezes será doloroso. E eu pergunto para você, você gosta de trabalhar? Seja sincero. Mesmo o trabalho sendo uma bênção para você. Por que que muitas vezes nós não olhamos para o trabalho com essa ótica? Porque nós colhemos desse trabalho através de suor. Salomão diz que esse trabalho do qual Deus colocou sobre os nossos ombros, ele é penoso, ele é doloroso, é difícil alcançar os frutos por conta do nosso pecado. E aí então, vem a sentença que é mais pesada do que tudo isso que nós vimos até aqui. E aí Deus diz assim: tu és pó e ao pó tornarás. Por quê? Porque a morte aqui, ela entra na experiência humana, ela não havia até então. A serpente havia prometido o quê? Grandeza. Vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, mas o pecado, ele trouxe fragilidade. O homem, naquele presente momento, ele quis ser Deus, mas Deus lembra o homem e a todos nós, hoje, que nós somos pó. E o pó da terra tem algum valor para você? Tem algum valor diante da grandiosidade que nós tentamos alcançar por meio de méritos? Não, nós somos pó. Não temos valor nenhum diante dessa realidade. Ainda assim, queridos, o texto não termina apenas com a morte. Adão chama a sua mulher de Eva. E por que isso é importante? Porque, teologicamente aqui, Eva seria a mãe de todos os outros viventes na terra. E note, isso aqui é uma confissão de esperança. Por quê? Porque Adão ouviu a sentença de morte, mas também ouviu a promessa de que viria um descendente de quem? Da mulher. Há juízo de Deus, mas também há promessa de restauração. E aqui é importante entendermos que, aplicando aos nossos corações, as dores que muitas vezes hoje atingem as nossas famílias, casamento, trabalho, o nosso corpo, o nosso relacionamento, lembram que a queda nos quebrou profundamente. Nos quebrou profundamente. Mas o sofrimento, lembre-se disso, o sofrimento não é sinônimo de abandono de Deus. Não é.
Embora você não veja a luz no fim do túnel diante da dificuldade que muitas vezes você enfrentará na vida, o sofrimento não é sinônimo de abandono de Deus. É só olharmos para a palavra de Deus e encontraremos conforto nisso tudo. Deus não nos abandonou, não nos deixou à mercê do pecado e também das suas consequências que agora geram medo, geram insegurança, geram sofrimento, ansiedade, depressão e coisas afins. Não. Nós temos um Cristo que caminha conosco, que segura as nossas mãos, que nos lembra diariamente das suas promessas. Mas as suas promessas estão na sua palavra. E não naquilo que os coaches falam. Não aquilo que o seu professor fala para você. Não aquilo que o seu chefe diz para você. As promessas que transformam as nossas vidas estão na palavra do nosso Deus. Na palavra do nosso Deus. E Deus continua, meus queridos, preservando a vida, sustentando o seu povo, conduzindo toda a nossa história para Cristo. Por isso, não se esconda da sua dor. Não entregue o seu coração ao desânimo, nunca. Leve a sua fragilidade ao Senhor. Eu tenho um livro do Charles Spurgeon que o tema é oração, um remédio para a ansiedade. E eu tenho compartilhado com alguns jovens aqui da igreja, porque esse livro tem me ajudado a olhar para esse tempo e para todas as minhas preocupações com leveza. E ele dá um direcionamento. O remédio para a sua ansiedade, para o seu sofrimento, é prescrito pelo próprio Deus. É quando você vai em direção a esse Deus e diz para Ele: Deus, me perdoa. Deus, me ajude a vencer esse pecado. Nós só venceremos o mal do século quando nós estivermos caminhando com esse Deus. Contudo, antes que Adão e Eva deixam o jardim, Deus realiza um gesto que aqui é silencioso e profundo, mostrando que a sua misericórdia acompanha o seu juízo. E essa é a última verdade que nós temos nesse texto. Deus expulsa do jardim, mas cobre a vergonha. Por quê? Porque antes de Adão e Eva saírem do jardim, Deus faz algo surpreendente. Deus, os veste. E aqui não está explícito, mas está implícito que Deus, depois nós vamos ver isso no texto, Ele mata um animal. Então nós temos diante de nós o primeiro sacrifício, que não foi feito por um homem, que agora foi feito por Deus, e que depois, consequentemente, ele é copiado pelo homem. Eles haviam tentado, de alguma forma, cobrir a vergonha com folhas, mas as folhas não cobriram a culpa. Folhas apenas tentam esconder uma dor, algo que é do seu tempo. Era como dizer, então, vamos tentar parecer bem, estando nós quebrados por dentro. Vamos cobrir a nossa vergonha. Era isso que eles estavam tentando fazer, mas Deus, que eles não aceitam uma cobertura que é frágil, para a culpa não parecer profunda. Então o próprio Senhor prepara vestes para eles. E o Senhor então faz de um animal, tira a sua pele e cobre o homem. E esse gesto mostra que, mesmo quando Deus nos disciplina, Ele continua sendo misericordioso. Eles haviam pecado, haviam transgredido, mesmo assim agora sendo expulsos desse jardim, Deus sacrifica um animal, tira sua pele e cobre a vergonha. Isso é graça do Senhor, isso é graça. E aí depois de tudo isso acontecer, Deus fecha o acesso à árvore da vida, lembrando que Ele coloca ali um querubim. E o Senhor impede então que o homem viva eternamente num estado que é de pecado, num estado que é de miséria. E a expulsão é juízo, meus irmãos. A expulsão de Deus do jardim é juízo, mas lembre-se, a expulsão de Deus no jardim é graça. E essa graça é vista como forma do quê? De amor, porque Deus não abandona. Ele expulsa, mas Ele não abandona. E para que você entenda e compreenda essa verdade,
Lembre-se disso, o pecado expulsou o homem da presença de Deus, mas a graça começou a preparar o caminho de volta. Quem nos expulsou da presença e continua nos expulsando ainda hoje é o pecado, mas a graça continua preparando um caminho de volta. E esse caminho é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E pensando então nessa verdade final, Ulrico Zwinglio, que foi um importante reformador da igreja protestante, ele diz, comentando esse versículo, Cristo é agora a porta e o caminho para o paraíso. É Ele quem nos reconecta com o Pai, é Ele quem nos traz de volta. É Cristo Jesus, o novo Adão, aquele que traz restauração, que não foge, mas se entrega à vontade de Deus, se entrega. Cristo é agora a porta e o caminho para o paraíso. É nele em que nós devemos confiar. Se tudo à sua volta está desmoronando, olhe para Cristo, somente para Ele. Porque quem é o autor e consumador da sua fé? Quem é que faz você ser perseverante todos os dias ao acordar? Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da ansiedade? É Cristo. É nele em quem nós devemos nos deleitar. É nele em que nós devemos descansar. E nós precisamos caminhar com esse Cristo, meus irmãos. Não somente aos domingos, quando a igreja está reunida por toda a terra. Nós devemos caminhar com esse Cristo em todos os momentos. Orai sem cessar. Não é isso que a palavra nos diz? Não dá para a gente continuar levando as nossas vidas apegados à nossa religiosidade e muitas vezes apegado pelo fato de que nós entendemos que nós fomos predestinados por Deus e deixarmos de comungar, de termos comunhão com os nossos irmãos na igreja. Não dá para continuar caminhando com esse Deus e não abrir as Sagradas Escrituras toda manhã ou todos os dias e continuar levando a vida. Como se Deus não estivesse presente, como se Ele não estivesse vendo. Não dá. Precisamos voltar ao primeiro amor. Lembra-te do primeiro amor. Reanima-te diante dessa verdade hoje, para que amanhã, por meio dessa transformação que é causada constantemente na vida sua e na vida dos seus, você possa prosseguir pregando o Evangelho. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus não pediu muitas das coisas que nós fazemos para Ele. E você pode pensar aí algumas coisas. Mas o que nós não podemos abandonar e abrir mão é de ir e pregar o Evangelho. E é ir quando? É indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para a escola, indo para a consulta médica. Aonde quer que for, nós devemos ir pregando essa verdade. Mas essa verdade só fará sentido nas nossas vidas se a gente compreender e andar com Ele. Assim, somente assim, nós conseguiremos vencer. Nós temos graça e missão diante disso. Igreja, muitos estão dentro da casa de Deus, mas ainda vivem como se estivessem do lado de fora, como se estivessem vivendo expulsos do jardim, carregando culpa em silêncio, escondendo pecados, tentando sustentar uma imagem, servindo com o coração cansado e adorando sem descansar na graça de Deus. Mas Cristo, lembre-se disso, veio para nos reconciliar com Deus. Portanto, não vivamos como expulsos, quando fomos recebidos como filhos. Não caminhemos presos à vergonha, quando Cristo já abriu o caminho pelo seu sangue. E o que Cristo requer de nós, nesse exato momento? É que saiamos por essa porta e nos esqueçamos de toda essa verdade? Não. Nós devemos sair rememorando e ruminando tudo aquilo que Ele nos ensina a cada dia. Porque a minha verdade não transforma, mas a verdade de Cristo sim. Então é Ele que eu devo anunciar. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu tenho um Cristo que venceu todas essas
dificuldades, todos esses dilemas em que eu vivo. Então é Cristo que eu devo anunciar. São essas verdades que transformam o coração, e não a nossa psique, e não o nosso conhecimento humano, não a nossa capacidade de entender sobre coisas, sobre ciência, e não há demérito nisso nenhum. Mas o que transforma, o que capacita as pessoas é Cristo Jesus. Portanto, olhai só para Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.